Olá, minha irmã, olá, meu irmão, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom estarmos juntos em mais um dia. Hoje é terça-feira, 1º de setembro, primeiro dia do mês. Mês de setembro é o mês dedicado à Palavra de Deus. Que o Senhor continue a nos falar todos os dias por meio da sua palavra. Que Ele toque o nosso coração, que a sua palavra nos converta, nos santifique e que por meio dela nós trilhemos este caminho bonito, que é o caminho do Pai Eterno. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e por meio de sua santa palavra, nós trilhamos este caminho rumo ao Pai. No início do nosso programa de hoje, eu quero compartilhar com você um pensamento de São Pio de Pietrelcina. Arme-se com a arma da oração e terá mais força no combate diário. Arme-se com a arma da oração e terá mais força no combate diário. Para o cristão, a nossa maior, mais necessária, mais potente arma é a oração, porque por meio dela nós nos ligamos ao Pai Eterno. Não precisamos de outras armas, mas quando o nosso coração se converte ao Pai, quando o nosso coração se volta para Ele todos os dias e nós não nos cansamos de pedir sempre, nós estaremos armados, com a força da oração e da fé, para vencer todas as adversidades da nossa vida. E que assim, de hoje em diante, nós possamos vencer todas as dificuldades do nosso caminho. Que bom estarmos juntos neste dia, pedindo as bênçãos do Pai Eterno. Eu quero acolher desde já, no início desse nosso programa, a Vanessa Lobo, que está aí ligadinha nas nossas redes sociais, acompanhando o seu comentário, sua participação e o seu pedido de oração. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Marcos Túlios. Bom dia para você que está sempre ligadinho aqui na TV Pai Eterno. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu tenho um convite especial para você hoje. Mande para nós as suas intenções. Vamos rezar juntos nesta manhã. Você pode procurar nas nossas redes sociais, facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo nosso Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. Procura lá o post de hoje do programa Pai Eterno, deixa lá a sua intenção, o seu pedido, o seu recadinho, estaremos interagindo nesta manhã. E lembrando que nós estamos ao vivo não só pela TV Pai Eterno, mas também pelo nosso Facebook e pelo youtube.com/Pai Eterno. Isso, um abraço forte para você que nos acompanha por esses canais e que abre as portas da sua casa e as portas do seu coração para acolher a bênção que o Pai Eterno tem para todos nós. São Padre Pio nos ensinou no pensamento de hoje que a arma mais potente, mais forte é a oração. E é o que nós nos propomos a fazer aqui todos os dias. Rezar com você, rezar por você, colocar as suas intenções de membro da nossa família de amor, a família dos filhos do Pai Eterno. E agora, diante da imagem do Pai Eterno, nós vamos fazer a nossa oração. Convido você para vir comigo aqui para a nossa capela, para juntos nós fazermos a nossa oração, elevarmos o nosso clamor, o nosso pedido ao Pai Eterno e, claro, acender a chama da fé, a chama da esperança, a chama do amor, as velas acesas na nossa oração, e eu convido você também para acender a vela aí na sua casa, no seu cantinho de oração, é expressão da nossa confiança que nunca se apaga. A chama pode ficar maior ou menor, mas ela nunca pode se apagar. É a confiança dos filhos no amor do Pai. Por isso que nós vamos rezar juntos, com muita confiança, com muita unção. E hoje a nossa oração pedindo pelas famílias. No início deste mês, vamos consagrar as nossas famílias ao Pai Eterno. Vamos juntos rezar, voltar o nosso olhar para esta imagem que nos acolhe, que nos abraça e fazer a nossa oração. Pai Eterno, abençoa nossas famílias. Abençoa os lares para que em todos eles reinem a compreensão e a harmonia. Abençoa os pais para que sejam amor, força e sustento para todos. Abençoa as mães
para que sejam luz, vida e ternura. Abençoa os filhos, a fim de que possam crescer honestos e responsáveis. Abençoa, Senhor, as famílias que sabem partilhar os seus bens. Abençoa as famílias em crise, para que apostem no diálogo e na união. Abençoa, Senhor nosso Pai, todos nós, para que sejamos irmãos. Amém. E por meio dessa oração, eu desejo que a sua família seja abençoada e tocada pelo amor do Pai Eterno. Agora é momento de nós ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer por meio da sua palavra. Nós falamos com Ele pela oração e agora Ele nos responde por meio da sua palavra. Neste mês da Bíblia, mês de setembro, mês oportuno para a meditação da palavra de Deus, que nós estejamos com os ouvidos e com o coração aberto para escutar o que Ele nos diz. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aos sábados os ensinava. E ficavam maravilhados com o seu ensinamento, pois ele falava com autoridade. Havia na sinagoga um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro. Ele se pôs a gritar forte: Ah, o que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia dele. O demônio o atirou por terra no meio deles e saiu dele sem lhe fazer mal. O espanto tomou conta de todos e comentavam entre si: Que palavra é essa? Com autoridade e poder, ele dá ordens aos espíritos impuros e eles saem. E sua fama se espalhava por todo lugar da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta palavra que nós ouvimos hoje, ela vem na continuidade do evangelho de ontem. Jesus estava na sinagoga em Nazaré e agora Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum era um centro econômico e era um encontro de caminhos. Várias cidades, lugarejos levavam a Cafarnaum. E é ali que se inicia o ministério de libertação de Nosso Senhor. De Cafarnaum, ele começa a proclamar a boa nova. O evangelho que nós ouvimos é uma prova disso. Cafarnaum é esse lugar, então, que Jesus inicia o seu ministério de libertação. E nós, hoje, também somos chamados a perceber Cafarnaum da nossa vida, o lugar de manifestação do poder do Pai Eterno. Sim, em cada um de nós o Pai Eterno nos abençoa, nos concede aquilo que precisamos e também conta com cada um de nós, conta com o nosso coração para que nós possamos ajudar na construção do reino, que nós possamos curar os males. Isso, o mal é uma realidade presente em nossa vida. Não são só flores que nós encontramos no nosso caminho. Não são só rosas, porque até as rosas têm espinhos. Mas o cristão, aquele que ouve a palavra do Pai Eterno e a coloca em prática, ele se encontra com o mal e ele sabe se defender do mal, se livrar do mal, porque ele tem a força do Pai, a força da palavra, tem Jesus, tem a unção do Espírito Santo, tem a intercessão da Virgem Maria e de todos os santos. Mas a renúncia do mal, ela é pessoal. Eu renuncio ao mal e eu tomo posse do poder do Pai Eterno na minha vida. É assim que deve acontecer com cada um de nós todos os dias. Muitas vezes, ao sair das nossas casas para ir trabalhar
o mal se aproxima de nós, ou às vezes o mal até tenta entrar na nossa casa. Se nós fechamos as portas, ele fica de fora, ele não entra. Por isso a vida de oração, ela é importante para que nós sejamos livres, libertos de todos os males, para que nós sejamos fortalecidos. Aqui tem uma palavra interessante no Evangelho. Jesus tinha autoridade, ele não tinha poder, ele não era um líder político, não era um líder religioso, mas ele tinha autoridade. A autoridade que o Pai Eterno lhe deu. Ele ensina o caminho para a verdadeira vida e espera de nós o nosso amor a Ele. Jesus, ao agir com autoridade, Ele nos deixa esse legado. Minha irmã, meu irmão, meu filho, minha filha, escute a voz do Pai. Escute o que o Pai Eterno tem a nos dizer. É com Ele, é por Ele, por meio dEle que nós nos movemos, existimos e somos todos os dias. Que ao ouvir essa palavra nós sejamos curados e libertos de todos os males. Amém. Ouvindo a palavra de Deus, que nós também possamos reconhecer no exemplo dos santos que ouviram essa palavra e a colocaram em prática, uma força para o nosso caminho. É momento do Santo do Dia. A Igreja celebra hoje Santo Egídio, protetor dos pobres e mendigos. Egídio era grego, nascido em Atenas por volta do ano 650. Filho de família cristã, rica e nobre, sentiu-se chamado à vida de eremita depois que seus pais faleceram. Ele tinha um só objetivo: viver na pobreza e dedicar-se totalmente a Deus. Por isso distribuiu todos os seus bens entre os pobres e os doentes e passou a viver afastado da cidade, em grutas e cavernas, dedicando-se à oração, aos jejuns e aos sacrifícios. Em vida, ele recebeu os dons da sabedoria, da cura e dos milagres. Certa vez, andando pela cidade, Egídio encontrou um mendigo na porta de uma igreja. O tal mendigo estava gravemente doente e quase sem roupas. Egídio teve grande compaixão do pobre e o cobriu com seu próprio manto. No mesmo instante, o homem que já estava agonizando levantou-se, percebendo que estava completamente curado. Curas como esta se repetiram algumas vezes na vida de Santo Egídio. Por causa desse fato, ele é considerado o protetor dos pobres e mendigos. Na França, ele viveu numa caverna de uma floresta cuja entrada era escondida por um arbusto espinhoso. E ali, na mais completa pobreza, alimentava-se apenas de ervas, raízes e do leite de uma corça que, segundo a tradição, foi-lhe enviada por Deus. Certa vez, o rei Vamba dos Visigodos foi caçar nas proximidades da caverna de Egídio e, em vez de flechar uma corça que escondera atrás de um arbusto, ele flechou a mão do pobre ermitão, que tentava proteger o animal acuado. O rei, para desculpar-se, passou a visitá-lo com os seus médicos até a cura completa. Depois disso, o rei continuou a visitá-lo com frequência, presenciando vários prodígios que divulgava na corte. Assim, a fama de santidade de Egídio se espalhou e ele passou a ter vários discípulos. O rei então mandou construir um mosteiro e uma igreja que doou para ele, e ali ele foi eleito abade. O mosteiro passou a ter uma disciplina própria, escrita por Egídio. A morte do santo de hoje ocorreu provavelmente no dia 1º de setembro de 720, quando ele tinha 70 anos de idade. Logo após, os devotos fizeram da sua sepultura um ponto obrigatório de peregrinação. E que nós, a exemplo de Santo Egídio, que nós tenhamos esse cuidado com os pobres, cuidado com os mendigos, cuidado com a criação, dom de Deus. Vamos então pedir a intercessão de Santo Egídio? Junto comigo, coloque as suas mãos postas em direção ao céu, para que a nossa oração toque o coração do Pai Eterno.
Divino Pai eterno, de quem tudo provém, infundi em nós a vossa graça, para que, a exemplo de Santo Egídio, saibamos amar nossos irmãos de coração aberto e generoso. Nós os louvamos e agradecemos, Senhor nosso. Amém. Santo Egídio, rogai por nós. E depois de termos ouvido a palavra de Deus e o exemplo dos santos que nos inspiram na caminhada, na nossa caminhada, na sua caminhada, vamos acompanhar, conferir as suas mensagens, os seus pedidos de oração, as suas intenções. Vanessa, como é que estão aí as nossas redes sociais nesta manhã do dia 1º de setembro? Chegando várias mensagens para nós e com certeza com todo carinho nós apresentamos a sua vida e a sua intenção ao Pai Eterno. Apresentamos a Helena Maria Silva, que é de São José do Rio Preto, em São Paulo. Ela diz que reza pelo Marcos Túlio todos os dias, por nós aqui da TV, e apresenta a sua família e também todos os devotos. A Dulce Martins, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, pede pela sua filha, o seu neto, o seu genro, de maneira especial pelo trabalho dele, e pede pela saúde de toda a família. A Hilda Maria, de Bom Jesus de Goiás, apresenta a vida de todos os sacerdotes. A Rosânia da Rocha pede pela sua família. Também a Marli Moura pede pela saúde, pela sua saúde, ela que está debilitada. E também por uma perícia que ela irá fazer agora no início do mês. E lembrando de uma aniversariante também muito especial para nós. Hoje é aniversário da irmã Marisa, da Copiosa Redenção. Muitas bênçãos de Deus sobre a sua vida, irmã. E sobre você que nos acompanha também, que faz aniversário hoje. Isso mesmo, apresentamos ao Pai Eterno a vida da irmã Marisa, que sempre está no meio de nós irradiando muita alegria, que o Pai Eterno conserve sempre a santa alegria em seu coração. Agradeço a Dona Maria Helena pela mensagem carinhosa e por tantas mensagens. Antes do programa começar, estava passando o olho lá nas nossas redes sociais e vi muitas mensagens carinhosas, né? Alguns dizendo que estavam com saudade de mim no Pai Passar na Frente. Mas o Pai Passar na Frente está lá bem cuidado com a Caísa, né? Agora eu estou um pouquinho mais cedo, mas continuamos unidos em oração, sempre apresentando ao Pai Eterno a nossa vida. E depois deste momento de oração, de termos apresentado também a sua vida ao Pai Eterno, eu vou voltar aqui para o nosso telão porque é momento de informação. Isso mesmo, aqui a gente reza e fica bem informado e junto com a Vanessa, nós vamos conferir o que tem de destaque nos nossos portais religiosos hoje, né, Vanessa? Para quem está ligadinho com a gente nesta terça-feira, o que o cristão católico, devoto do Divino Pai Eterno, precisa saber hoje? Olha, hoje de maneira especial no Vatican News. Em setembro, Papa pede oração e respeito ao meio ambiente. O Papa Francisco, no vídeo da intenção de oração para este mês, faz um apelo aos cuidados da criação, enquanto pede oração para que os recursos do planeta não sejam saqueados, mas partilhados de forma justa e respeitosa. Denuncia o enriquecimento de países e empresas com a exploração de dons naturais, gerando uma dívida ecológica. E aí o Papa ainda questiona: quem pagará essa dívida? É uma pergunta importante que o Papa Francisco nos faz e que é uma responsabilidade de todos nós. Quem pagará por essa dívida? Às vezes é muito fácil a gente cobrar de um ou de outro, jogar a responsabilidade nas costas do outro, mas o cuidado da criação, o cuidado da nossa casa comum e a partilha é a responsabilidade de cada um. Eu não posso responder pelo outro, eu respondo por aquilo que eu faço. E diante do Pai Eterno, o que eu vou apresentar? Que resposta eu darei ao Pai Eterno, né, Vanessa? Depende de nós. Depende de nós. E agora nós já vamos para o site da CNBB, que traz a seguinte notícia. Live apresenta iniciativas pastorais que levam alimento a quem tem fome no Brasil. As lives de mobilização da ação emergencial É Tempo de Cuidar estão sendo transmitidas pelas redes sociais da CNBB e da Caritas Brasileira. A quarta live da série, que corresponde ao momento Celebrar, vai aprofundar hoje, 1º de setembro, às 17 horas, o tema: as iniciativas pastorais e populares que levam alimento para quem tem fome. Isso é uma importante iniciativa da nossa igreja no Brasil e você também é chamado a cuidar. Pode ser que aí pertinho da sua casa, a sua paróquia, a comunidade esteja fazendo alguma ação
que seja fruto dessa campanha É Tempo de Cuidar. Então vamos juntos, né? É a igreja toda envolvida no cuidado com o nosso irmão. E hoje, 1º de setembro, é outro dia muito importante para nós. Papa diz, a criação geme, a pandemia é uma encruzilhada. Hoje, 1º de setembro, a família cristã celebra o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. E com ele se abre o Tempo da Criação, que se conclui no dia 4 de outubro, memória de São Francisco de Assis. Durante esse período, os cristãos renovam em todo o mundo a fé em Deus Criador e unem-se de maneira especial na oração e na ação pela preservação da casa em comum. Isso aí, na oração e na ação, importante. Até porque na própria palavra oração já está ali. Ação é rezar e cuidar da nossa casa comum. E sobre esse assunto, o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, o cuidado da criação, nós vamos acompanhar agora uma matéria. A desintegração da biodiversidade, o aumento vertiginoso de catástrofes climáticas, o impacto desproporcionado que tem a pandemia atual sobre os mais pobres e frágeis, são sinais de alarme perante a avidez desenfreada do consumo. Essa afirmação é do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pela Criação. Tema da reportagem que você acompanha comigo a partir de agora. A Igreja Católica celebra no dia 1º de setembro o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. A data, que foi estendida para um período chamado Tempo da Criação, é comemorada pelas comunidades cristãs ao redor do mundo. Foi um dia instituído pelo Papa Francisco em 2015 e desde 2016, o Papa Francisco, junto com os líderes das igrejas do Oriente, as igrejas ortodoxas, o Papa Francisco convocou-nos para um tempo de oração, para um tempo de ação em favor da criação. A criação é obra do Pai Eterno. Ele criou o dia, a noite, o céu, o mar, a terra, os seres vivos. Tudo é obra de suas mãos. E o ser humano desfruta de um papel singular na criação. Por isso é responsável por cuidar de tudo o que Deus criou. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, tem dicas muito concretas para vivenciarmos este Dia Internacional de Oração pela Criação, como também esse Tempo da Criação, que se estende até 4 de outubro, e por que não? Dicas e recomendações válidas para toda a nossa vida, em todos os lugares. Celebrar o cuidado da criação é uma oportunidade para agradecer ao Pai Eterno pela obra maravilhosa que Ele nos concedeu e também invocar a ajuda dele para a proteção da criação e misericórdia pelos pecados cometidos contra o mundo em que vivemos. A importância é tal que nos convoca para um olhar, ou melhor, 3 olhares. O primeiro olhar, um olhar amoroso, que contempla e admira a vida das pessoas, da Mãe Natureza, no contexto do nosso bairro, da nossa cidade. Além do olhar amoroso, um olhar cuidadoso, que se preocupa com os problemas que encontramos na vida das pessoas e do ambiente natural, para resolvê-los. E assim também pedimos perdão pelas nossas omissões, fragilidades, por aquilo que exploramos indevidamente e buscamos caminhos novos de soluções e cuidado em favor da vida. E o terceiro olhar, esperançoso, um olhar esperançoso, que acredita que é possível melhorar a qualidade de vida em todas as suas dimensões. Então, o tempo da criação é sim, oração, reflexão e ação, mas com muito amor, com muito cuidado e com grande esperança. Isso aí, bonita reflexão que o Dom Mário nos deixa nesse dia de oração pelo cuidado da criação. Ter o olhar amoroso, ter o olhar cuidadoso
e ter o olhar esperançoso. Que nós olhemos isso, pensemos nisso, para seguir o nosso caminho de fé. Que assim nós possamos, de fato, cuidar da nossa casa comum, da nossa criação. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso Santo Café. Eu espero você. Até já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno e eu agradeço a sua companhia nesse nosso momento de oração, nesse nosso momento de informação e momento de intimidade, de proximidade que nós temos nas manhãs aqui da TV Pai Eterno. Agora é o momento do Santo Café. Eu já estou aqui em torno da mesa para tomar o meu Santo Café junto com você. E hoje nós vamos conferir uma entrevista que foi feita pelo Padre Wellington Silva com o Bruno Toledo. O Bruno Toledo, ele é mestre e doutorando em política social e professor de direitos humanos. E ele fala conosco, a entrevista foi gravada com o Bruno em Vitória, no Espírito Santo. E o tema da nossa entrevista, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vamos conferir. E hoje o Santo Café trata de um tema muito interessante, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Quem vai falar conosco é o professor Bruno Toledo, mestre e doutorando em Política Social, professor de Direitos Humanos. Professor Bruno, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno, a TV Pai Eterno. Alegria recebê-lo aqui. Olá, prazer é todo meu, Padre Wellington, e a todos que nos assistem aqui pela TV Pai Eterno. Professor, no dia 26 de agosto, completam-se 231 anos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu queria fazer uma pergunta, começando para fazer uma distinção. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é diferente ou no que difere da Declaração dos Direitos Humanos? Então, na realidade, nós precisamos entender o processo histórico da constituição daquilo que nós chamamos ou conhecemos hoje, padre, da concepção contemporânea de direitos humanos. Essa concepção, tudo aquilo que fazemos, falamos, promovemos, buscamos defender direitos humanos hoje, vem necessariamente desse processo que tem na declaração lá da França de 1789, essa que o senhor fala que daqui a pouco vamos comemorar, não é? Esses mais de 200 anos, tem ali um marco fundamental. É na França de 1789, ali no momento da Revolução Francesa, né? Daquele momento histórico de mudança de uma era que passa de um momento difícil de autoritarismo, né? De um Estado opressor em relação à cidadania, em relação às conquistas da humanidade, para um Estado democrático de direito, em que as liberdades, a participação política, a garantia da vida se colocava em primeiro lugar. Portanto, não podemos falar que há uma diferenciação, precisamos compreender um processo de evolução. Neste processo de evolução, podemos dizer que a Declaração da França de 1789, essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, é o embrião daquilo que hoje compreendemos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a concepção dos direitos humanos que temos hoje, que é muito mais ampla do que aquela da França do século XVIII.
Certo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com certeza ela teve motivações para acontecer, para ser proclamada, por assim dizer. Eu queria que o senhor pudesse contextualizar esse momento. O senhor já disse aí que ela acontece na França, no contexto da Revolução Francesa, mas eu queria que o senhor pudesse aprofundar isso para quem está em casa, compreender melhor o escopo desse momento histórico que culminou nessa declaração. Perfeito. Eu costumo sempre dizer para os meus estudantes, padre, e nas palestras que faço e nos textos que escrevo, que a ideia de direitos humanos, né, tudo aquilo que falamos em torno dos direitos humanos, é, sobretudo e essencialmente, um projeto de sociedade, um modelo de sociedade. Então, toda vez que nós falamos de direitos humanos, nós precisamos compreender essa ideia de direitos humanos como princípios que devem reger as nossas relações sociais como um todo. Pensando nesse aspecto, voltando à França de 1789, quando esta ideia moderna, não é iniciada, qual é o contexto? Né? É um contexto de um Estado, como eu dizia anteriormente, extremamente autoritário, a ponto de um rei francês chegar a dizer que o Estado era ele. Né? Em francês, a expressão que ficou na história é «l'état c'est moi», eu sou o Estado. E o que significa isso? Significa que, naquele momento, o governo se confunde com a figura do governante e ele decide, por si só, aquilo que deve ser feito para a sociedade como um todo. Inclusive, decidir sobre a vida das pessoas, a ponto de mandar para a guilhotina quem ele decidisse que deveria ter esse fim. Veja, quando acontece a Revolução Francesa e, portanto, o povo francês decide pôr fim a esse estado de coisas, ali, nesse contexto, emerge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E qual é a ideia dessa declaração? É colocar o homem no centro das decisões políticas, a dignidade humana, a ideia de dignidade humana, e não poder mais o Estado decidir por si só, e sobretudo a figura dos governantes, sem ouvir as pessoas, sem ter esta noção de que o Estado deve servir ao cidadão, não o contrário. Inclusive, ali surge a ideia de cidadania. Antes nós falávamos de governante, do rei, e súditos. Depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com a ideia de democracia que surge também nesse mesmo contexto, a gente passa a falar de governantes e cidadãos. Então, todos nós participamos do governo em alguma medida. Esta é a essência da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com limites, talvez a gente possa falar um pouco aqui sobre isso, mas fundamental para esta construção histórica que hoje nós podemos falar de direitos humanos. Certo. E o que muda a partir de então com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? O senhor lembrou as motivações, as necessidades, mas o que muda de fato com essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Muda muita coisa. A declaração ela é tão importante, padre, que todas as constituições depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, as constituições do mundo inteiro, dos países que iam ou se tornando independentes, como foi o caso do Brasil em 1822, ou de outros países que iam reformando o seu direito, todos esses países foram bebendo da fonte da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o que muda concretamente na vida das pessoas que viviam ali naquele contexto histórico? Por exemplo, como eu disse antes, não se falava em direito, por exemplo, à liberdade, à participação política, à propriedade, porque o Estado, e aí encarnado na figura do imperador ou do rei, dependendo aí de cada país, ele decidia por si só essas questões. Então, se, por exemplo, passasse pela cabeça do rei que determinada pessoa tinha falado mal dele, que tinha que, portanto, ser punida, ele decidia a punição, que poderia ser uma prisão, poderia até mesmo ser a morte. Veja, quando vem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, nós passamos a ter direitos de proteção em relação a essas posições autoritárias do Estado.
inverte o polo. E aí a gente fala de direito à liberdade. O que significa o direito à liberdade? Significa que eu não posso ser preso, não posso ser privado do meu ir e vir, ou da minha liberdade de pensamento, ou da minha liberdade de manifestação da minha opinião, sem uma justa causa. Não pode o governante falar, não gostei do que o professor Bruno está falando aí na TV Pai Eterno, manda para a cadeia. Não existe isso. Então veja que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que faz com que a gente tenha a primeira, no momento histórico que estamos vivendo, né, na era contemporânea, a primeira ideia de direitos de proteção do indivíduo contra arbítrios do Estado. Agora, depois de passados aí 231 anos, quais são os limites que essa declaração ainda contém? Ou quais são os limites do contexto pós-declaração dos direitos do homem e do cidadão? Veja, como eu disse, é preciso sempre compreender o processo de evolução histórica deste documento. Ele foi fundamental naquele momento, mas ele apresentou muitos limites. Apresentou limites, inclusive, padre, porque o próprio nome já diz, né? Ele se limitava, digamos assim, a proteger homens e cidadãos. Veja o nome, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o que pressupõe que mulheres não estavam incluídas nessa declaração. E que aquelas pessoas que também não eram consideradas cidadãos também não poderiam fazer jus a esses direitos. O que é, então, para quem servia, digamos assim, essa declaração? Para os homens de bens, né? Para os homens com patrimônio. Então, homens pobres e mulheres, independentes se ricas ou pobres, estavam fora dessa declaração. Passou o tempo, novas lutas sociais, históricas, políticas foram colocadas pelas mulheres, pelos trabalhadores, e nós chegamos a 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-nazismo, fascismo, todo o horror que foi a Segunda Guerra Mundial, e aí sim, nós conquistamos um documento que evoluiu em relação à Declaração da França de 1789. E hoje nós não falamos mais na Declaração do Homem ou do Cidadão, mas sim na Declaração dos Direitos Humanos. Então, historicamente, ela apresentou limites que, durante o evoluir da história, foram sendo superados, né? Mas, sem dúvida alguma, nós precisamos sempre resgatar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque, como eu disse, ali criou a semente, né, que germinou para a ideia que temos hoje de direitos humanos. Agora, claro, a Declaração dos Direitos Humanos, ela acontece já mais próxima da nossa história, em, se não me engano, 1948, que acontece essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando a gente observa para essa realidade, o que difere e qual a amplitude que essa declaração toma, digamos assim, no impacto da nossa vida, do nosso cotidiano? Perfeito. Então, de fato, é isso, né? Não é a forma mais adequada da gente fazer a interpretação da Declaração Universal, colocando-a em contraposição à Declaração da França de 1789. A Declaração de 1948 é um diálogo aperfeiçoado, se assim a gente pode dizer, com o documento que a precedeu, que era a Declaração da França. Qual é a diferença fundamental? É dessa qualidade, digamos assim, do que eu falava anteriormente. A Declaração de 1948, que acabamos de fazer 70 anos, um grande debate mundial sobre a situação dos direitos humanos, essa declaração, e por isso o nome dela é universal, é porque ela não dialoga mais com a ideia anterior da Declaração da França, com um grupo ou outro. Ela não fala só de homens, ou ela não fala só de cidadãos, agora ela fala para todo e qualquer ser humano, padre. É a ideia da dignidade humana, essa dignidade humana que está intrínseca à condição de ser humano. E se eu sou ser humano, não importa a cor da minha pele, não importa se eu sou homem, se eu sou mulher, não importa se eu sou católico ou evangélico, não importa
não é? As questões que aparecem para além daquilo que é o centro da vida, que é a dignidade humana. Então veja que a Declaração Universal, ela nos coloca todos como irmãos e irmãs de uma mesma condição. E isso é fundamental para a compreensão e para a defesa que fazemos hoje dos direitos humanos, né? De alguma forma, aquela primeira declaração da França, ela criava diferenciações que não são bem-vindas na concepção de direitos humanos. Claro, ela foi datada de um momento, foi muito importante para a construção, mas hoje, na nossa história contemporânea, no momento que vivemos, ela já não, claro, dialoga com as necessidades que temos. E é por isso que a Declaração Universal, ela abarca, não é, os direitos da primeira declaração, mas ela vai além, ao falar da igualdade entre homens e mulheres, ao falar dos direitos sociais, que não estavam naquela primeira declaração, direito à educação, saúde, moradia, enfim, ela dialoga com todas as necessidades que nós humanos temos, não é, para satisfazer, digamos assim, aquilo que nós entendemos como vida digna, como vida plena. É interessante porque nós estamos falando agora, professor Bruno, para um público profundamente religioso, na sua grande maioria, porque estamos numa TV confessional. Mas nós podemos identificar os ideais presentes na Declaração dos Direitos Humanos muito forte no Evangelho, a partir da pessoa de Jesus Cristo, que traz o ser humano para ser o ponto de observação e de ação da graça de Deus e também das boas ações dos seres humanos. Cuidar uns dos outros, zelar uns dos outros, trabalhar pela promoção da vida humana e contra qualquer tipo de condição que desumanize e que mate a vida. Jesus lutou e continua lutando através daqueles que seguem os seus ideais. Eu queria que o senhor pudesse trazer para nós como, de um modo prático, nós podemos promover os direitos humanos nos dias de hoje, em que nós vemos espectros políticos lutando sobre essa defesa e, às vezes, os direitos humanos perdendo por conta da politização dessa situação. Padre, muito obrigado por esta oportunidade de poder falar sobre isso aqui na TV Pai Eterno. Eu fui, por muito tempo, presidente da Comissão de Justiça e Paz aqui da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo. Tem uma vinculação muito forte com a minha defesa, a minha pesquisa, né? Eu dedico a minha vida aos direitos humanos, mas também fazendo isso dentro dos espaços da igreja. E é muito importante que o senhor me permita falar sobre isso, porque há uma incompreensão na sociedade brasileira muito grande sobre direitos humanos. Eu milito nisso há 20 anos e não tem uma semana da minha vida ao longo desse tempo que eu não tenha que responder a questões de má compreensão em relação aos direitos humanos. E toda vez que eu paro para conversar com as pessoas falam, meu Deus, eu não sabia. Não é? Eu não sabia disso. E eu sempre passo, sobretudo para o público cristão, essa intercessão, porque direitos humanos é, sobretudo, um projeto de Cristo para a humanidade. Porque, veja, nós estamos falando do que, afinal de contas, quando falamos de direitos humanos? Falando da dignidade humana, nós estamos falando da proteção à vida plena, de uma vida que o próprio Cristo nos prometeu, em abundância. Se eu falo de uma vida em abundância, eu não posso permitir de nenhuma forma que essa vida seja apequenada. E falar que a vida é apequenada é falar de alguma violação à dignidade humana. Então, como eu posso falar em vida em abundância para pessoas em situação de rua? Como que eu posso falar em vida em abundância para pessoas sendo torturadas, para pessoas ser viciadas, violentadas, para pessoas que não têm acesso à saúde, à educação, para essas pessoas todas que nós estamos vendo no país, não é, serem vítimas da Covid por uma desigualdade histórica que esse país vive. Então, como falar em vida em abundância? Esse é o projeto de Cristo. É um projeto claramente vinculado aos direitos humanos, na garantia das nossas necessidades. E eu sempre falo que esse projeto de Cristo, vinculado a um projeto de direitos humanos, não é necessariamente, padre, um projeto que esteja tão somente vinculado ao Estado. Nós, individualmente, somos também promotores
defensores de direitos humanos ou violadores de direitos humanos. Nós, nas nossas relações sociais, dentro de casa, na escola, no trabalho, podemos ser também violadores deste projeto ao discriminarmos, ao agirmos contra, não é, a igualdade, achando que somos melhores do que os outros, não é? Ou pela cor da pele, ou pela nossa condição econômica, quando não somos solidários, quando não temos empatia, quando não conseguimos nos colocar no lugar do outro, entender que o outro é diferente de nós nas condições econômicas, sociais, culturais, fazer esse exercício de entender o outro, de não julgar, porque fazemos isso o tempo inteiro, julgar, apontar o defeito do outro e não acolher. Então, veja, nós individualmente também violamos ou garantimos direitos humanos. Nos aproximamos de um projeto de Cristo para a humanidade ou nos afastamos dele com o ódio, não é? Sendo dilacerado, sendo disseminado, melhor dizendo, nas redes sociais. Então, veja que a contemporaneidade exige de nós, cada vez mais, a discussão de direitos humanos e, para nós, cristãos que aqui estamos, vincular esta ideia de dignidade humana, de valor da vida humana, àquilo que Cristo quer e espera de nós. Professor Bruno Toledo, nós poderíamos ficar aqui por muitas horas discutindo o tema, porque nos toca diretamente, tanto pelo Evangelho como a pessoa de Cristo, bem como também pelo contexto social em que estamos inseridos. Mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço ao senhor, já passamos pelos 20 minutos aqui de entrevista. Eu espero, em outra oportunidade, voltar a discutir o tema com o senhor e trazer esse tema para as nossas reflexões, para que entre na casa do povo cristão, para que as pessoas possam ter um olhar mais aguçado e menos politizado da situação em que os direitos humanos vai passando no nosso país. Ok. Eu agradeço muito, padre. Muito obrigado. Eu que agradeço. Isso aí, muito bom ouvir o Bruno Toledo, por quem eu tenho uma estima muito grande, que já conheço há alguns anos, do tempo que morei em Vitória, e nos dando essa aula, né, sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e também sobre a importância delas para os direitos humanos. Você conferiu aí, então, esse Santo Café do Padre Wellington Silva com o Bruno Toledo. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho convido você para ficar aqui com a gente e juntos rezarmos para nos consagrarmos a nossa vida, a nossa casa ao Divino Pai Eterno. Até já! No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno e eu quero agradecer você que faz parte da nossa família de amor, a família dos filhos do Pai Eterno, e agradecer você que reza conosco, aí da sua casa ou do seu ambiente de trabalho, mas que deixa a luz do Divino Pai Eterno entrar na sua casa e na sua vida. Que Ele possa sempre fazer morada, abençoar você e a sua família e acolher todos os seus desejos, os seus pedidos e atender às suas necessidades. Vamos à nossa missão do dia. Eu quero compartilhar com você um propósito para o dia de hoje, inspirado no Evangelho que nós ouvimos. Ouvimos o Evangelho de São Lucas, em que Jesus, ele exerce a sua autoridade, expulsa um demônio, cura um possesso em Cafarnaum. E a missão do dia de hoje é a seguinte: renunciar aos males que aparecerem em seu caminho. Missão fácil? Nem sempre, mas vamos nos esforçar para renunciar aos males que podem, porventura, aparecer em seu caminho, no nosso caminho, nesse dia de hoje. E agora, hoje, dia de oração pelo cuidado da criação, eu quero partilhar com você uma oração muito bonita, que se chama Contemplação da Natureza. Em ti, ó Deus, se encontra a origem de toda a vida,
e nada se subtrai ao teu influxo criador. Tu és admirável em tua obra e em soberania. Contemplo maravilhado, ó Deus, a perfeição do mundo que criaste para o homem. Tu és incomparável em teu poder e em tua bondade. Ó Deus, tu diriges como regente a orquestração de uma tempestade e teces como artista as pétalas de uma flor. Tu és prodigioso em tua majestade e em tua sabedoria. Quiseste, ó Deus, que o homem fosse a voz da criação e assumisse os desafios da natureza. Tu és verdadeiramente único em teu projeto e em tua decisão. Fizeste o mundo transparente ao teu mistério, ó Deus, e puseste nesta realidade a razão última do universo. Tu és adorável em tua ação e em tua providência. Amém. E ao contemplarmos a natureza, contemplarmos a nossa casa comum, a criação, que nós não nos esqueçamos de que nós somos cuidadores desta obra. E agora é momento de nós nos apresentarmos diante do Pai Eterno. Vou chamar mais uma vez a Vanessa Lobo aqui para a nossa capela, para juntos nós fazermos a nossa consagração. E, claro, apresentar as intenções dos nossos irmãos membros da família de amor. Quero apresentar de maneira especial a vida da Leonilde, que pede pelo esposo Antoninho, a Patrícia, que agradece por todas as graças recebidas, e a Terezinha, que apresenta os seus filhos e netos. Isso, as intenções apresentadas junto a tantas que estão aqui, que estão no santuário e que são a matéria da nossa oração diariamente. Vamos voltar o nosso olhar à imagem do Divino Pai Eterno e fazer a nossa consagração. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. E assim, nos consagrando ao Pai Eterno, nós também nos confiamos à presença de Maria, ela que nos apresenta Jesus, o nosso perpétuo socorro, e que foi acolhida como filha e serva dedicada e como mãe no seio da Trindade. Doce Mãe, seus olhos de nós não afaste, nos acompanhe em toda parte e nunca nos deixe sós. E como Mãe verdadeira que nos protege tanto, dê-nos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vanessa, obrigado por sua presença, por sua companhia. Obrigado você de casa e até o próximo programa. Até.